é aquilo que a gente falou, né? Tudo ao seu tempo, né? Eu acho que a maestria aqui tem um conselho complementar. Acho que isso vem da maturidade, vem da construção do negócio, ter uma clareza de propósito e buscar executivos adequados ao momento da empresa para poder te dar um outro salto, né? Te fazer usar os recursos que você tem, seja tempo, dinheiro, para poder realmente tirar vocês da zona de conforto. Porque às vezes você chegou num patamar que as pessoas não são iguais, né? Uns mais acomodados, outros mais incomodados, e um conselho bota todo mundo fora da zona de conforto. Escolher bem as pessoas, conselho virou modismo. E o modismo não é bom para ninguém, porque senão também vira um problema e consome tempo e recurso que hoje é bastante escasso. Olá, seguidores do Estúdio PSC, para o seu conhecimento. Hoje o podcast aqui é com fera. Fernando Gasparini, amigo, conselheiro da MyTracking, executivo com experiência em vários anos, em várias empresas de porte nacional, e que com certeza, de alguma forma, você já foi impactado por esse rapaz aqui e pela equipe. De uma maneira direta ou indireta, né? De maneira direta ou indireta, e pelo trabalho que ele faz. Se você está assistindo aqui, isso é digital. Então, se você já comprou alguma coisa nessas empresas que a gente vai falar aqui, com certeza a logística foi feita aqui por um fera que está aqui para contar essa história, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, falando aqui sobre carreira, gestão, logística, supply. E já indo aqui, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Gasparini e como é que você impactou essa galera aí? Caramba, Moreira. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Show de bola estar aqui, fazer esse podcast contigo. Um parceiro aí nessa minha nova função. Primeiro, acreditar no meu potencial aí como essa nova tarefa. Agradeço demais. Tem sido uma experiência muito legal aqui junto com a MyTracking. Mas eu sou Fernando Gasparini, sou um profissional aí de mais de 28 anos de experiência. Tem que lembrar ele aqui. Tem que lembrar. Então, tenho 28 anos de experiência nessa parte de varejo, de logística, supply chain. Sou pai de 2 filhas, uma de 26, uma de 19, o orgulho do papai, né? Marido da Patrícia também, excelente fisioterapeuta. Mas tenho minha carreira aí toda trilhada em cima desse nosso mundo que a gente vive e dorme pensando nisso, né? Que é a logística, que é CDs, transporte o tempo todo. E uma jornada muito legal, né? Nessa minha trajetória, como formado lá em engenharia, lá em 93. Fui trabalhar, Moreira. Primeiro trabalho meu foi fiz bicicleta para muita gente aí. Pois é. Qual foi a empresa? Para ver se a pessoa conhece. Bicicletas Monarch. Poxa, todo mundo teve um contato também com a Monarch. Todo mundo teve uma BMX, todo mundo teve uma barra circular lá no Nordeste. Era o que vendia mais, né? É o que vendia mais, impressionante. Você viu o freio já? Lembra como é que é o freio? Aquele da barra freio circular? Que não é um freio, ali é uma... Você sabe que a gente fazia aquele freio, era super legal, né? Na época era o que existia. Eu terminei a minha carreira na Monarch sendo engenheiro de produto. E a gente desenvolveu o freio tradicional que é hoje, né? Com as pastilhas e tal, e colocamos na barra circular. Acredito que não vendia, cara. Não vendia. O povo era vidrado naquela... Como o nome, né? Como a história faz diferença. Isso para tudo e não era diferente lá. Mas comecei lá a carreira, né? E depois fui me aventurar a fazer um MBA fora, que na época era, né? Um baita, e até hoje é um baita de um diferencial. Mas tinha um desafio aí de fazer fora do país, né? De ter a experiência de fazer fora. E fui como norteou a minha vida toda, assim, não com todos os recursos, nem na época. Na época não tinha, não era um cara excelente em inglês, por exemplo, fazer um MBA na Inglaterra. Tinha que ter um inglês super fluente, né? Eu fui para a Inglaterra quase 2 meses antes, para treinar o inglês, para me preparar lá, fazer o teste e lá entrar na faculdade. Então, assim, esse modelo de fazer as coisas meio que assim na raça, né, sabendo que a gente tinha que acordar mais cedo, se esforçar mais para fazer, para entregar, porque não estava tudo perfeito, né? Que se esperava tudo perfeito, capa não sai nada. O ótimo é inimigo do bom, né? Eu aprendi isso desde o começo.
E foi na raça, fui lá fazer MBA, já voltei no varejo, a gente vai contar um pouco dessa história. Vamos falar aqui. E seguiu a vida aí. Então, assim, a minha carreira é uma carreira, um engenheiro que virou um cara de varejo, de logística, né? Formado lá na FEI, lá em São Bernardo. E construiu essa trajetória nas maiores empresas varejistas do país. Quando eu falo aqui que você impactou aqui, o pessoal não entendeu, quem não conhece. Claro que o mercado todo de logística conhece o Fernando Gasparini, né? Todo mundo que eu falo, poxa, caramba, o Fernando Gasparini tá no conselho da MyTrack, tá, pô. Graças a Deus, obrigado demais por estar aqui com a gente, mas todo mundo conhece você. Mas para quem não conhece, quem eu disse que ia impactar, você, porque aqui, Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart, Magazine Luiza, Pernambucanas, Casas Bahia. Isso alguns aqui que eu estou falando do varejo, por isso que eu comecei dizendo, você já deve ter sido impactado, porque às vezes ninguém entende, né? Eu acho que depois da pandemia o negócio ficou mais claro para todo mundo que para o produto estar na loja, para você comprar na loja no varejo físico, alguém teve que fazer a logística, né? Exato. E não só no e-commerce, em todas as áreas, o Fernando Gasparini atuou. E aí eu já pergunto, como é que foi essa transição e como é que entra na logística? Como é que você começa essa carreira aqui para incentivar aí a galera aí que está nessa trajetória de MBA, formação, transição, querendo entrar nesse mundo, querendo entender mais? Como você entrou na logística? Olha, lá quando eu entrei na Monarch, né? Começou lá atrás, lá na Monarch. A Monarch tinha bom, quando eu estava na Monarch, começaram a aparecer os computadores, né? E eu entrei na Monarch como estagiário e passei por todas as áreas da Monarch, eram 2 anos de estágio. Parece que não, mas era uma empresa formadora de gente na época, né? Era ali em São Bernardo, ali na Marginal Pinheiros, hoje na frente do shopping Morumbi, a fábrica era ali. Hoje você vai lá, são grandes torres de escritório e tal, né? Mas a fábrica era ali. E eu fui selecionado ainda na faculdade, quando entrei no 4º ano, já entrei como no estagiário lá, na Monarch. E para mim foi uma escola muito legal, porque assim, quando eu entrei, Moreira, fazia 5, 6 mil bicicletas por dia. Quando eu saí, nós fazíamos quase 15 mil, com 1/3 do quadro que nós tínhamos há 2 anos atrás. Porque a empresa ela fez uma racionalização de produção absurda, ela é totalmente verticalizada, ela passou a importar muita coisa da China, a China já fazia muita coisa na época, e as importações já começaram, então assim, já foi uma transformação industrial absurda ali. Então, a companhia decidiu só fazer o quadro, o resto começou a importar tudo. Então, houve uma redução drástica, robotização, já na época. De solda, essas coisas. Os robozinhos, nossa, era coisa de implantação absurda, então ganhamos uma oportunidade tremenda e construímos. E eu fui na época eu passei pelo planejamento da produção. PCP, né? E lá tinha um software de MRP. Nem o 2 era. Que rodava, a gente preparava ele num 286, tela verde, né? Tinha um Lotus lá, que rodava a programação da produção do próximo mês. E aquilo, para mim, me encantou. Pelo fluxo, pela sincronização das coisas. Eu sou um cara que funciona organizado, eu não consigo, em termos de metodologia de trabalho, trabalhar desorganizado. Para mim tem começo, meio e fim. Cabelo de engenheiro, né? Então, aquilo me cativou de um jeito e alguém falou para mim que aquilo era logística. Aquilo era logística. Era sincronizar as coisas. Fazer as coisas acontecerem no seu tempo. Então, aquilo me cativou logo no começo. Depois eu fui para a engenharia de produtos, desenvolvi os produtos. Foi lá que eu desenvolvi alguns produtos que são ícones até hoje nesse mercado. Na nossa idade, né, tem muita gente que lembra das CCs da vida, BMX, barra 10, barra circular, esse tipo de coisa. Então são produtos que cativaram a população lá atrás. E, enfim, e lá eu fui construindo isso, fui amarrando. E lá eu gravei, escuta, eu gosto desse negócio de logística. E aí eu fui fazer o MBA, através da influência de um amigo meu, que era estagiário lá também. Ele foi fazer MBA em Nova York, a gente vai falar um pouco disso depois. E eu tinha dinheiro para fazer na Inglaterra só, e fui nesse trancos barrancos, né? Depois eu conto um pouco dessa passagem aí. Fiz o MBA, voltei. Quando voltei, eu voltei através
de uma influência desse meu amigo também, do Marco, que foi para Nova York. O pai dele conhecia o CFO do Grupo Pão de Açúcar na época, o senhor Augusto Cruz, a quem eu devo uma honra aqui por ter confiado em mim também, e me colocou como trainee no Pão de Açúcar. E o primeiro trabalho foi qual? Vou lá conhecer a logística do Não Alimentos, o CD Não Alimentos. Cheguei lá, suscitou todo aquele meu histórico de logística, eu vi um CD, falei, é isso que eu quero na vida. Né? E tive a honra de ficar um ano no Pão de Açúcar como trainee, passei por todas as áreas lá, mas quando foi para definir que área que você quer, eu falei, eu quero voltar para logística, quero ir para logística. E foi onde cravou e toda a minha carreira foi desenvolvida em cima disso. Top. Top demais. E uma coisa que você falou aqui do estágio e o programa de trainee, né? Sim. Quanto é importante, né? Você teve um estágio que você passou por várias áreas também da Monarch, né? Sim. Você vai absorvendo de cada setor do produto. Essa experiência fica pro resto da vida, né? Com certeza. E assim, você se dá o tempo de aprender, né, nesses programas. E existem vários programas desses hoje. Hoje já é muito mais difundido. Naquela época era algo que estava começando. Né? Então, hoje, nas escolas, isso é altamente difundido. Várias empresas têm programas de trainee, de estágio. Acho que as pessoas têm que aproveitar isso, porque é onde você pode fazer as perguntas que, como acho que colaborador normal, alguns travam de fazer. Então, fazer as perguntas mais óbvias, né, faz todo sentido. E eu também tive uma sorte, Moreira, assim, de ter uma liderança sempre na minha vida muito inclusiva. Uma liderança que sempre se permitia ser questionada, mas, acima de tudo, gostava muito de ensinar. Né? A maioria deles, desses meus líderes, eles ensinavam para cobrar. Sim. Então, identificar também os líderes que podem te agregar é também uma arte e também deve ser uma prioridade. Sim. Se aquele líder não tem a mesma paixão para te ensinar, eu diria, não perca muito tempo. Né? Muda. Você dê esse direito, porque assim, são oportunidades que passam e o tempo não volta. Né? Então, eu tive 2 programas de estágio na Monarch depois de trainee no Pão de Açúcar, e eu aproveitei ao máximo. Assim, o programa era de 1 ano, eu fui 1 ano. Teve várias pessoas que, em 6 meses definiram e saem. Você tem a chance, né? Aproveita e faça as perguntas que precisam ser feitas, dê a chance de errar e buscar a solução. Então, assim, acho que essas oportunidades não pode deixar passar, não. Como você disse, esse negócio do chefe, do líder, líder, né? Do líder permitir essas perguntas, estar mais aberto a ensinar de fato e cobrar o que está ensinando, e dizer qual o caminho deve ir, não vai nesse caminho, vai nesse, né? Não funciona assim, até comportamental nas empresas, né? Porque sim, a galera mais jovem, ela chega verdona, né? E ainda, antes, eu acho que tinha uma pegada diferente, que ela chegava mais com o pé no freio, agora chega muito acelerada e você tem que... no meu corporativo é assim, faz assim e tal. Então, esse é o momento em que o líder está mais ainda aberto a ensinar, né? Porque ele sabe que o cara tá novo no mercado. Então, e às vezes a galera não quer mesmo, como você falou, às vezes quer sair no meio do caminho, não quer experimentar essa jornada de aprendizado. Sim. Então, eu tenho aqui estagiários, eu já falei aqui, acho que outro podcast também sobre isso, com um convidado que... Meus estagiários aqui são fantásticos, porque eles perguntam mesmo, né? Eles seguem, eles questionam, mas eles seguem, eles aprendem, eles gostam de aprender. Né? Outro dia eu estava com o Rafa ali, aí Rafa perguntou assim, a menina estagiária, disse, você gosta de trabalhar com Moreira? Você é estagiária que eu estou querendo, estava em outro setor, estou querendo que trabalhe comigo, diretamente. Se eu gosto, eles não estavam aqui. Então tá bom, né? Então tá no caminho certo. Mas esse momento é um momento que a gente, de fato, está mais aberto. Com certeza você também é assim com o seu liderado, o cara está entrando mais jovem, vindo da faculdade e tal. Então é uma dica, é uma mensagem importante para quem está participando desse processo de estágio, de trainee. Aproveitem os passos, aproveitem o tempo, né? Cada coisa no seu tempo, não tenta acelerar tudo, porque vai deixar alguma coisa importante, né? E o nosso mundo de logística é um mundo processual, é um mundo que assim, as coisas acontecem dentro do seu tempo,
né? Óbvio que todas as ferramentas que estão aparecendo agora, tudo que está acontecendo de tecnologia, inteligência artificial, está acelerando muita coisa, mas assim, ainda dentro de uma jornada coerente. Não dá para pular a etapa. Isso serve para a nossa vida também como profissional, como um aprendiz, como trainee, como estagiário, seja o que for. Então, assim, eu também tive a sorte de ter líderes que, como eu já disse, foram bastante muito preocupados em passar as coisas e ensinar, mas eu também fiz a minha parte. Eu sempre fui um cara que os meus líderes, na maioria do tempo, teve que segurar. Eu saía. Então, eu fazia, sempre tentava entregar um pouco mais. Né? Então, isso tem que permear toda a organização. Se uma organização tem 80% dos seus colaboradores dentro desse espírito, a chance de ter sucesso é maior. Aquela velha história. É melhor segurar do que ficar empurrando, desenfreado, né? Do que ficar empurrando um empacado. Né? Põe um controle em quem tem velocidade. Essa é a... Outra coisa legal, esse dia eu estava falando de segurança da informação. Aí, a frase que o cara falou no podcast foi: os freios também são importantes para a gente acelerar mais, né? Segura um pouquinho, né? Coloca um freio aqui, porque em algum momento você vai precisar acelerar mais. O freio do carro é isso, né? Quanto melhor o freio, mais dá segurança para você acelerar mais, né? Exatamente. Eu estava trazendo essa comparação com a segurança da informação. Esse processo de segurança, toda essa burocracia que tem essa pegada do freio. Senão a empresa não vai crescer se ficar desenfreado e ficar largado. Né? Semana passada nós tivemos um evento lá da Abralog e nós falamos muito de inteligência artificial e falamos muito o tema foi segurança da informação. Foi essa questão de governança e regulação. Né? Jamais a legislação vai acompanhar a velocidade da tecnologia. Então, a governança das empresas tem que fazer a diferença. De segurança, é o que você faz aqui. E assim, o bom senso faz toda a diferença nessa história. Então, realmente, todo mundo tem que estar bem atento a esse tipo de coisa e colocar as barreiras, as fronteiras, né? Os guarda-reios ali, né? Para que as coisas não saiam do controle. Mas, tem que colocar guarda-reio, mas também não pode colocar muita... Aqui chama pardal, né? Lá no Nordeste chama pardal. Lombada eletrônica. Senão quebra o negócio, né? Ninguém consegue nem acelerar um pouquinho, né? Mas tem que ter um controle. E agora, esse tema aqui que a gente foi é um tema interessante, que é começamos a chegar aqui no disto, aqui em tecnologia. Isso é um cara antenado, está sempre olhando o que está acontecendo. Depois eu queria saber da Abralog, você tem uma posição lá, eu acho, conselheiro, faz parte do conselho da Abralog também. Mas... olhando em tecnologia, você passou pela jornada, como você falou lá na Monarch, lá atrás, MRP era no Lotus, era no 286, eu acho. 386. Nem fala essas coisas. Fala não, né? Esse dia eu vi uma notícia dizendo que o 386 ia ser proibido. A Linux não ia dar mais suporte ao 386. Você acredita? É sério? Sério, a notícia saiu agora essa semana. Porque tem uns entusiastas, sabe? Tem uns loucos que ficam colocando Linux no relógio, Linux no 386, e tem uma galera que segue isso, porque Linux roda em qualquer coisa, né? Sim. Mas você passou por essa jornada toda, que, até chegar agora, nós estamos na era da IA e já há 2 anos, já há 3, né? Nessa nova IA, né? Mas você passou por isso tudo. Qual foi dessa jornada de digitalização que você passou aí, que foi marcante aí na sua carreira, de participar de projetos? Quais foram esses projetos que você pode compartilhar com a gente aqui para trazer para a galera quais são os desafios, né? Eu acho que tem esses projetos de transformação digital, né, de quase que... É meio que moda falar, não, vamos digitalizar a companhia. O que é isso, digitalizar a companhia? Nada mais do que você... realmente pegar dados que estavam em planilhas todas desconectadas, em papel, e colocar de uma maneira organizada e formatar a tua empresa de maneira organizada com dados coerentes, amarrados, para que você possa captar esses dados de uma maneira organizada, montar os seus lakes da vida e usar isso em ferramentas hoje super poderosas, né, que no tema da IA isso é mandatório. Né? Se você não tem dados consistentes, você não tem uma IA funcionando. Não serve nada, né? Não serve para nada. Eu quero implantar IA, mas cadê os dados? Está tudo solto. Exatamente. E às vezes a gente acha que só também isso resolve, não é. Tem que ter o bom senso para analisar, né? Então o pessoal da Sampo que fala muito que
ele coloca N exemplos lá, e um deles é o cara que levantou uma base de dados de clientes que atendiam uma marca, mas era uma marca que queria muito diversificar, sair do mundo masculino para o mundo feminino, e foi levantar dados internos, tal, ele levantou todos os dados, carregou e botou IA para trabalhar em cima dele para comunicação. Só que toda a base histórica era uma base em cima de consumo masculino, quer dizer, nada saía adequado. Então, precisava de uma análise, de um tratamento daquele dado, de um filtro antes, selecionar ali o que queria ver para fazer a IA funcionar. Então, dado por dado não diz muita coisa, precisa ser tratado. Mas, falando de projeto, bom, eu participei de N projetos na minha carreira, né? Acho que o Pão de Açúcar foi, antes de falar de grandes projetos, acho que da grande formação minha em logística foi no Pão de Açúcar. Né? Quando eu cheguei no Pão de Açúcar, tinha 15 mil funcionários, quando saí tinha 60 mil. Então foi um crescimento orgânico e também por aquisição absurdo, desde 97, quando me juntei no grupo, até 2008. Entrei lá como trainista e como diretor de abastecimento, uma jornada muito, muito bonita. O Pão de Açúcar sempre teve varejo alimentar e o varejo de eletrodomésticos e também de outros produtos também, sempre teve no vinho, sempre teve isso tudo? Ou... Sempre teve. Sempre teve. Ela, até lá 97, 96, ele era mais alimentar. Sim. Aí começa a nascer o Extra. Sim. Né? O Extra que vinha numa concorrência na onda dos hipermercados, no vácuo do Carrefour, que já tinha entrado no país com muito sucesso. E aí que começa a entrar, então, o não alimentos, né? O ramo duro, né? Até móveis, eletroeletrônico, pneus, mais forte com a entrada do Extra. E aí esse foi o grande desafio inicial meu lá atrás, porque assim, eu me juntei em 97 como trainee, fiquei um ano como trainee, em 98 eu assumo uma posição de gerente de planejamento num CD lá de não alimentos, que fica ali nas Três Montanhas, ali em Osasco, um CD que mais tarde virou um CD de perecíveis. Mas eu assumi e o crescimento foi tão... Aquele CD você tinha bazar, eletro e têxtil. O crescimento foi tão grande de 98 para 99 que em 99 nós decidimos fazer um novo CD, que nós decidimos o local ali do lado da Marginal Pinheiros, entre a Anhanguera e a Marginal, que tinha uma fábrica da Financiações de Milho Brasil, se eu não me engano. Era um terreno que o Pão de Açúcar adquiriu. Falou, aqui que nós vamos fazer esse CD. E era um CD que nasceu para atender o eletro na época, porque já não cabia mais aquele CD de 20 mil, fomos para um CD de 46 mil metros, que no meu planejamento de malha, ele duraria 3 anos para depois pensar no outro prédio. Mas no ano 2000, quando esse CD... Eu lembro que nós começamos a obra em janeiro de 2000, no dia 15 de setembro de 2000, entrou o primeiro caminhão. Olha, 9 meses. Foi um ano de uma estiagem absurda. Então a obra não parou tempo algum, dia e noite ali. Então aceleramos bastante. No Natal de 2000 estourou o CD de espaço. Não tinha lugar para pôr produto. Então assim, era um crescimento absurdo da companhia. O Extra ganhando corpo. Foi aí que entrou o não alimentos. Então, e depois, várias ocorrências. Depois no ano seguinte veio a estiagem, faltou energia, aí cai a venda. Aí que entra um pouco essa jogada nossa de tomar atitude e resolver a vida, né? Um CD que virou só eletro, em 2001 ele virou um puta problema, porque ele era muito grande, porque houve uma estiagem grande, houve uma recessão no país, a venda despenca, você faz o quê com aquele ativo fixo? Né? Então esse é o dilema do grande empresário brasileiro, né? Eu invisto crendo no crescimento, depois tomo não só brasileiro, mundial, né? Isso acontece com todo mundo. Então eu invisto na frente para dar sustentação para o meu negócio, mas se eu tomo um revés de mercado, como é que eu lido com isso? E aí que eu acho que tudo eliminou, a liderança, o grupo como um todo, tocou muito bem isso, que nós colocamos dentro do CD de eletro, o CD de texto e bazar, que estava em outros 2 prédios, em menos de 2 meses. Então assim, eu vi que a coisa ia explodir, montamos um time, levamos uma sugestão para o grupo, falou, olha, vamos juntar tudo no prédio só, dá para fazer. Então, é quase que uma gestão de crise, né? Junta a tecnologia, junta a área comercial, junta todo mundo e vamos fazer acontecer. E fizemos, e reduzimos o grau de risco da companhia naquela época. Mas eu me orgulho muito de 97 a 2008 ter participado dessa expansão e ter tido uma posição chave no grupo e ter participado junto com mais 60 mil colaboradores desse crescimento lá.
Esse foi um... Mas assim, eu costumo dizer que o Pão de Açúcar me deu a bagagem logística, né? Me construiu, me fez um profissional de logística, porque eu fiquei 5 anos na operação, transporte CD, depois mais 5 anos, quase 6, na parte de supply chain, abastecimento, relação com a indústria, cuidando dessa jornada toda do pedido, garantindo um OTIF adequado, menor ruptura em loja, com investimento em sistemas, etc. Foi aí que entrou o nosso amigo Robson. Enfim, para fazer o negócio... Robson conheceu nessa época aí do... Eu conheci o Robson em 2003. Na época do Pão de Açúcar. Do Pão de Açúcar, em 2003. Minha jornada com o Robson é bonita também. Mas foi aí que apareceu e, poxa, toda essa construção. Depois eu vou para Pernambucanas. A Pernambucanas é uma empresa fantástica também. Gestão de gente, Magazine Luiza, então nem se fala. Então eu costumo dizer que, como profissional, o Pão de Açúcar me construiu. Como gestor de gente, Pernambucanas e Magazine. E depois eu juntei isso tudo no liquidificador, bati, toquei o resto da minha vida com o Marfrig, com o Carrefour, passei 5 anos. E no Carrefour, acho que endereça mais o tema que você falou da digitalização. Né? O grupo Carrefour, quando me juntei em 2013, tinha saído de um problema de crise em 2011 e 2012. Com a expansão do Extra, né? O Pão de Açúcar avançou, né? Muito com o Extra. E o Carrefour tomou um concorrente de peso, coisa que eu não tinha encontrado ainda. Então, o Carrefour deu uma patinada no país e quando me juntei ao Carrefour, o Carrefour tinha decidido sair do mercado online em 2011 e 2012, dado a crise do setor. O mercado online sempre foi uma boa promessa. Né? Sempre foi uma boa promessa. Começou lá atrás, em 2000. Não sei se você se lembra disso. Acho que você não vai lembrar. Pouca gente se lembra. Mas o Pão de Açúcar ia lançar em 2000 o amelia.com.br. Que era um específico. Que era um específico para alimentar online. Em 2000. Que é o que a gente veio ver forte na pandemia, né? Que foi acontecer depois da pandemia. Então, o Pão de Açúcar investiu forte, montou um time robusto para fazer isso e a coisa não decolou e teve que desmontar tudo isso. Mas que veio acontecer depois. Mas lá em 2013, quando me juntei ao Carrefour, tinha um problema sério ali de construção de time. Poxa, construir um time quase do zero de novo, aproveitando as pessoas que estavam lá dentro, mas trazendo muita gente. Muita gente confiou em mim para montar um time de logística super robusto no Carrefour. A gente conseguiu dar reduzir bastante ruptura, controlar estoque, começar a controlar melhor os ativos de depósito, tudo isso de transportes. Em 2015, o Carrefour decide voltar para o mercado online. Então, de uma maneira, quando o Carrefour arrumou a casa em 2013, 2014, ele falou, agora eu estou pronto para voltar para o online. E aí decidiu voltar para o online no Não Alimentos, que era mais tradicional na época. E eu participei da construção total daquele projeto. É lindo construir uma coisa do zero. Né? Então, montamos um time com profissionais super experientes de mercado, né? Desde tecnologia, área de marketing, área de produto, processo. Tem muita gente que participou desse projeto, que hoje está espalhado por aí, que é amigo meu até hoje. Né? Então foi um projeto robusto. É muito legal você participar do momento de pôr no ar um www.carrefour.com.br. Agora pode comprar. Agora pode comprar. Eu estava na sala quando o Francisco Donato, grande amigo, foi lá, apertou o botão e falou, tá no ar. Né? Então, assim, foi muito gratificante isso. Um projeto, não foi fácil, mas um projeto... E ali eu tive que juntar, né, o lado humano com o lado profissional e também de parcerias. Eu jamais conseguiria montar no tempo que foi montado sozinho, com uma estrutura interna. Foi aí que nós fomos buscar parceiros de operador logístico, montamos um CD ali em Buco, junto com um parceiro que também acreditou no projeto. Então juntamos toda essa... Acho que para um profissional de logística é super importante a sua habilidade de fazer alianças e construir parcerias robustas. Né? Então isso de aferir as coisas, de ter um relacionamento super... Relacionamento é algo que eu gostaria de reforçar. Acho que todo profissional, não só de logística, tem que manter muito ativo. Né? Valorize cada relacionamento, cada profissional. Né? Valorize cada contato que você tenha, o que aquela pessoa faz, e na medida possível acompanhe. Hoje é muito mais fácil. Naquela época não tinha LinkedIn, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Era telefone, né? Telefone fixo, né? Então hoje quantas pessoas eu encontro, né, e tomo um susto, nossa, né? Eu sou péssimo para guardar fisionomia, mas assim, era muito mais difícil. Hoje não. Hoje está tudo muito mais fácil, manter grupos, conhecer. Então, eu vejo hoje, principalmente nessa etapa da minha vida, que nós vamos falar um pouco daqui a pouco, o quanto é importante a questão do relacionamento. Né?
e quantas pessoas você ajudou ao longo da tua trajetória profissional. O número de pessoas que você ajudou, você exponencializa ao cubo, ao 5 vezes, é o número de ajudas que você vai ter no momento que você precisar, lá na frente. Então, as pessoas podem estar em posições estratégicas que vai fazer sentido você ter um contato, seja para arrumar um problema. Quantas pessoas lá no grupo Casas Bahia, ô Gasparini, eu estou com um problema aqui, às vezes nem no grupo, hein? Em outros varejos que eu passei, como é que eu resolvo? Não consigo contato, etc. Sempre acontece isso, né, em dias específicos. E esses contatos fazem a nossa vida muito mais fácil. Se você falou do elevar o cubo, né? Quando você vem construindo esse relacionamento, quando você precisa, que ninguém constrói com esse objetivo, mas Exato. Volta, né? Devolve, né? Tem um comentário aqui, você falou que eu não conheci quando lançou o e-commerce, mas passou umas pessoas aqui, eu vou fazer um comentário aqui, fiquei lembrando aqui, a minha amiga Adeline Salles passou aqui e falou assim, poxa, eu participei, eu era estagiária no Submarino, quando o Submarino começou, disse que o cara fazia o pedido no e-commerce e alguém ia lá e colocava na planilha para poder mandar, faturar manual, tudo. O e-commerce era só um portal para você tirar o pedido, não tinha nada integrado. Então, ela falou um pouco disso aqui. Imagina os desafios, hein, naquela época, no começo, ali nos primórdios. Não, a loja do Pão de Açúcar na Serra Corá, que foi a primeira loja a atender pedidos do mundo alimentar, começou com um fax. O cliente fazia um fax, o pedido mandava um fax. Depois evoluiu para um CD, um CD, que passava para o cliente o CD. Tinha uma loja virtual, ele fazia o pedido com aquele CD. Sim, tipo um executável. Tipo um executável. Não era uma loja. Imprimia. Era as coisas do Robson lá, né? Que se integrava lá, né? Tipo... O CD fazia o pedido e mandava. O cara caliça ia lá separar. Então, assim, eu vi como estagiário, como trainee essa operação. Né? Então. E hoje o pessoal fala, a gente vai falar um pouco depois de tecnologia, o pessoal fala, não, porque IA, porque conexão, etc. Meu, assim, a melhor tecnologia que existe é uma boa planilha, né? Então, eu escutei na Apple esses dias, não, porque nós estamos mandando para a loja, via IA, os produtos que estão faltando na gôndola, pode ser um estoque virtual. Caraca, lá em 2003 eu já fazia isso com Excel. Com 2003, 2004 e 2005 eu já fazia isso em Excel. Toda quinta-feira às 8 da manhã as lojas recebiam os top 10 produtos com perda de venda com estoque na loja, né? Então, já em cima de um raciocínio lógico, né? De uma forma de Excel bem feita, né? Para poder instruir a loja. Escuta, isso aqui tem alguma coisa errada aqui. Esse negócio de Excel é fantástico. A gente fala aqui, né? Puxa, o sistema mais completo é Excel. E quando o cliente diz assim, pô, nós estamos ferrados aqui, nós fazemos tudo em Excel. Putz, que maravilha, que ótimo, porque aí eu vou entrar com tecnologia com o MyTracking. É muito mais fácil. O cara já está fazendo. Sim. Ele só não está com a tecnologia integrada, não está, né, não tá se conversando com o sistema, mas está fazendo já. Né? A filosofia está lá. A filosofia está lá. Alguém plantou esse processo, como Exato. Você deve ter plantado em muitas cabeças aí. Algum líder já plantou, alguém já chegou e disse, por que a gente não faz em Excel? Tá feito em Excel? Cara, beleza, vamos dar o próximo nível agora. Né? Dá para fazer o próximo nível, dá para contratar o MyTrack, dá para contratar outra tecnologia. Tal, mas já tem a cultura, né? A cultura Sim. de controle, né? Sim. Que você falou sobre isso aqui, sobre processo, sobre controle, sobre essa questão do engenheiro, né? Pensar em tudo em processo e... Você falou uma palavra aí, cultura. Eu gosto muito daquela frase que a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou bebe a estratégia no café da manhã. Faça como se quiser. Se você não tiver uma cultura processual, que o time pense, que o time elabore as coisas de uma maneira organizada, a companhia não pensar assim, nada que você vai fazer com tecnologia vai dar certo. Então, ninguém vai ver valor nisso, a tecnologia não vai servir para nada, a não ser gerar mais custo para a companhia. Mas o setor de logística é um setor que pode impactar essa cultura geral da empresa, né? Total, né? Levando essa... Porque é um setor que normalmente tem esse pensamento de tecnologia, tem o pensamento de implantar essas Excel. Poxa, todo mundo que olha de logística, cara, os caras são fera em Excel. Não, normalmente a área de logística é uma área altamente influenciadora de gestão um pouco mais adequada de qualquer organização. Então, ela normalmente traz isso dentro do berço, né? Quando eu assumi o CD
eu assumi o CD, como fui como gerente de planejamento no CD da Casas Bahia, lá em 1998, eu tinha lá o Carbone, a Lila, que eram gerentes operacionais, a Lila administrativo, o Carbone operacional. O Carbone controlava todo o CD em cima de um caderninho com todos os dados naquele caderno. Tudo anotadinho. Tudo anotadinho. Você perguntava o que se quisesse pro Carbone, tinha um número que ele não soubesse. Dos CDs dentro do que o processo permitia naquela época. Então, assim, já existia uma cultura. Depois foi só colocar aquilo numa planilha, começar a alimentar algumas coisas automaticamente, e aquilo foi evoluindo, passo a passo. Bom demais. Esse controle... Meu caderninho não está igual ao dele, não, mas tá... Tem as minhas anotações aqui, né? Eu tenho as anotações aqui para ir trocando aqui esse papo aqui, que queria chegar aqui no... Casas Bahia também foi uma empresa que você implementou muita digitalização. Sim. Mas fez parte de processos que eu queria comentar aqui, né? Junção de empresa, tem a Zaplog, CNT, tal. O que está acontecendo no mercado, que a gente estava até falando sobre isso hoje, né? As empresas cada vez mais... Aconteceu lá nas Americanas, com a B2W, com a Direct. É um processo que você vê que vai estar acontecendo, que acontece cada vez mais, ou que é pontual para o varejo, de empresas terem empresas de logística embaixo do seu guarda-chuva? Olha, não é pontual, é algo que já há algum tempo vem acontecendo. Pode ter uma ligeira mudança daqui para frente, a gente pode endereçar isso daqui a pouco, mas o histórico aí dos últimos 5 anos é essa transição. E por quê, né? Porque, primeiro, a revolução do varejo, principalmente pós-pandemia, obrigou as empresas que não eram tão digitais assim a se digitalizarem muito rapidamente. Digitalizar é aquilo que a gente já falou, né? Você pegar processos que não são tão sincronizados, não são tão amarrados, não estão tão dentro dos sistemas, e colocar isso dentro de sistemas que possam ser captados por grandes softwares, e a gente fazer as coisas muito mais rápido. Então, digitalizar é você fazer um negócio que está totalmente à parte, muito mais online e muito mais sincronizado entre as devidas ferramentas para dar a devida rastreabilidade para o processo todo. Sim. E a devida agilidade para o processo todo. Então, o que aconteceu na Casas Bahia, nós nos deparamos lá em 2020, foi com o desafio de aumentar muito o Ship from Store, né? A expedição pela loja. E nós não tínhamos sistema para isso. Então eu tinha uma escolha. O que eu faço? Isso foi em abril de 2020, início da pandemia. Né? O que eu faço? Eu sento e espero a minha área de tecnologia interna desenvolver, e aí era algo que exigia muito dinheiro e muito tempo, ou eu vou para o mercado. E meu time na época identificou a Zaplog, que era um empreendedor lá de Curitiba, que tinha um software que sincronizava pequenos clientes, lojas, igual você tem as lojinhas aqui na frente daqui da MyTrack, com o bagageiro de aeroporto, bagageiro de ônibus. Então ele coletava o produto, o pacotinho, o cara entrava no site dele, registrava o pacote, peso, sim, ele mandava um motoqueiro, pegava aqui, botava na barriga de um ônibus, ia lá, sei lá, para Campinas, lá tinha outro motoqueiro, pegava e entregava para o cliente final. Um software ideal para o Ship from Store. Processinho fechadinho. Fechadinho. Então foi lá, fechamos, compramos a empresa, muito mais barato do que desenvolver, e estava pronto. Estava perfeito? Não. Quem fica achando que tudo vai estar perfeito não sai do lugar. Então nós adquirimos e escalamos rápido a ferramenta, melhoramos algumas coisas que eram importantes e escalamos rapidamente o negócio. Então, com isso, nós tínhamos acho que 12, 14 lojas fazendo Ship from Store, nós chegamos a bater 500 lojas fazendo Ship from Store com controle. E um dos números mais recentes da Casas Bahia, 30% do que se vende no online passa pela loja. Uma parte relevante sai da loja para o cliente final, uma parte relevante o cliente vai buscar como retira. Mas essa aquisição ela foi fundamental para que nós tivéssemos, de fato, o Ship from Store estruturado na companhia e com controle. E a evolução foi absurda e exponencial da ferramenta. Mais tarde, o outro desafio era como é que eu
faço o marketplace, né, o 3P, que a gente vendia e toda a logística ficava terceirizada com o seller, passar mais pelo nosso ecossistema. Foi aí que nós achamos parceiros, né, como a UX, que tinha lá um sistema de etiqueta de correios, né, que era fugiu o nome agora, é o Fusion, não? O Fusion, que é o sistema, mas tinha nossa, fugiu o nome agora. Que eu emito a etiqueta do correio dentro do contrato do Grupo Casas Bahia, que eu já sai prontinho, já saía prontinho, e isso caía dentro do meu sistema de rastreamento. E usando a minha tabela, que era muito mais competitiva do que dos sellers. Então, com isso, eu mandava a etiqueta para o seller, usa essa etiqueta, que era com o meu código do correio, dentro da minha tabela, do meu volume, que já era robusto, e saía a etiqueta, e isso entrava dentro do meu rastreamento. Portanto, eu passei a ter controle de uma parcela relevante das entregas. Do marketplace. Do marketplace. Encontramos esse parceiro e depois, mais tarde, a companhia pediu para que nós tivéssemos o fulfillment. Igual grandes concorrentes de mercado. Sim. E nós corremos atrás de uma empresa que tivesse esse ecossistema já pronto. Porque, de novo, ia cair no mesmo dilema, desenvolvimento interno, investimento, tempo, coisa que eu não tinha na época. Então nós decidimos comprar uma empresa que tinha já esse processo, e já estava com esse ecossistema e já prestava serviço no mercado. Mas eu também comprei essa empresa, aqui Petulância, o grupo comprou essa empresa. Você estava à frente lá. Né? Já pensando, eu pelo menos tinha isso claro na minha cabeça, que essa empresa podia ser uma empresa que transformasse o Grupo Casas Bahia num operador logístico. Porque ela me dava ferramentas disponíveis, tinha ferramentas disponíveis, para que eu pilotasse estoque terceiro dentro da minha organização. Aberto ao mercado. Aberto ao mercado, coisa que, usando a tecnologia do Grupo Casas Bahia que tinha lá, era impossível fazer na época. Então, identificado, adquirimos essa empresa, trouxemos para dentro e conseguimos fazer esse trabalho de trazer para dentro o negócio. Mas o mais importante era a empresa estaria pronta para poder se transformar num operador logístico em um evento onde talvez o mercado fosse mais restritivo de vendas, etc. Alguma coisa acontecesse e a venda caísse. E eu ficasse sentado em cima de ativos super robustos, com custo fixo alto, sem ter o que fazer naquele metro quadrado. Não por coincidência, as coisas aconteceram, acabou a pandemia, o dinheiro acabou, o varejo cai num problema estrutural importante, Selic na lua, e as vendas acontecem, o grupo toma uma decisão de mudar uma estratégia que estava batida lá atrás de vender de tudo, do alfinete ao foguete, e passa, de uma maneira correta, na minha visão, a focar no core, né, no que ela sempre fez, que é vender eletroeletrônicos, móveis, etc. E isso traz... o que é isso? Né? Isso traz... Qual que é o impacto para a logística? Absurdamente alto, porque eu estava preparado para vender do alfinete ao foguete. Então, eu estava preparado para fazer os pacotinhos dos sellers, eu estava preparado para fazer as etiquetas, sortimento muito maior de fralda. Nós chegamos a vender Cândida na Casas Bahia. Caramba. Cerveja, uísque, roupa, sapato, eu vendia de tudo. Né? Então eu estava preparado para esse sortimento. De repente ele acaba, eu faço o quê? Compramos sorter, fizemos investimentos robustos. Então, com isso, a hora que eu vejo que isso está acontecendo, eu falo, eu vou ter que fortalecer esse pilar de operador logístico. E aí eu já estava preparado com tecnologia para isso. Então, uma empresa que foi comprada para fazer fulfillment de sellers, ele virou uma empresa que faz logística para terceiros dentro da estrutura do Grupo Casas Bahia, o que traz, obviamente, uma diluição de despesa importante para o grupo. Né? Traz toda essa herança de governança de uma empresa grande e a cultura, como é que é também comprar empresas e navegar nas culturas diferentes dessas empresas. Teve esses desafios ou não, é mais simples quando se trata de uma empresa muito grande como a Casas Bahia, é mais fácil isso acontecer? Cultura nunca é simples dentro de uma organização e ela complica um pouco mais quando você traz outras companhias para dentro de uma mesma organização. Só que a cultura do Grupo Casas Bahia ela é muito forte. Ela veio amadurecendo ao longo do tempo e isso ajuda muito. Quando você tem uma cultura muito forte, centrada no cliente, com as pessoas que têm que ser protagonistas do seu dia a dia, viu um problema, o problema é teu, não é do terceiro, vai lá e resolve.
uma cultura baseada em dados, e tem isso na cultura. A cultura do Grupo Casas Bahia, e acho que as culturas mais robustas e mais felizes, tem lá, eu não tomo decisão que não seja baseada em dados. É importante cabelo branco? É importante. Mas a aferição de dados, ela é super importante para a segurança da companhia. Uma cultura de simplicidade, não complica para resolver. Senão você fica viajando na maionese, vagando em vários cenários. Então, seja simples, né? Uma cultura do simples. Então, isso tudo ajuda. E a cultura forte prevalece. Né? A cultura forte, ela naturalmente ganha força. E quem não se adequa à cultura vai automaticamente, naturalmente, saindo do ecossistema. Nós estamos falando aqui vários assuntos aqui, né? Nós partimos aqui de carreira, de experiência, MBA, que você fez, né? Já falou de um aqui que você fez, mas você também fez especialização em MBA em inovação, né? em digitalização e diversas outras áreas. Passamos agora por cultura, compra de empresa, olha só, o portfólio gigante, né? E eu estou falando isso porque a gente uma vez por mês se reúne, mas você do lado de conselheiro aqui nosso, e a gente discute os temas aqui da MyTrack, discute os temas de mercado, vê o que está acontecendo, né? E pela primeira vez eu estou batendo esse papo com você dessa forma, né? E aí eu estou vendo de onde vem essas pontuações que você faz para a gente aqui, né? E aí eu já entro nesse outro tema aqui, né? Dizer assim, puxa, como executivo, como essa experiência que você tem desses tantos anos, e todas essas empresas podem contribuir para o ecossistema em geral, para outras empresas como a nossa. E eu sei que sua jornada agora tem um novo desafio, né? Que isso é uma das coisas que estão escritas ali, que é executar mais isso, né? Como é que você já fez a formação de conselheiro? Também. Né? Como é que você está vendo essa transição agora? Quais são os próximos passos de executivo, né, de tantos anos? Continua, acho que não sai, né, do sangue. Essa vontade de estar ali tomando decisão e tal. Mas existem outras formas de executar isso também, paralelamente, com mais empresas, ou executivo, como você já estava aqui já com a gente. Tal. Quais são os próximos passos aí e o que você diz dessa experiência que um conselheiro, um mentor, o cara que vivenciou isso tudo pode trazer para outras empresas? Assim, eu estou numa transição agora importante, né? Acho que todo executivo, mais cedo ou mais tarde, vai passar por uma transição de deixar de ter um CNPJ por trás. Isso aí. E aí o seu CPF passa a ser, né, a tua porta de entrada. Como é, né? Como é. O pós-CPF e CNPJ dos outros para ter o próprio CNPJ, né? Que nem quanto o seu CPF está preparado para não ter um CNPJ. Por trás, né? Por trás. Agora você está na frente, está no cartão de visita, né? Exatamente. Então, eu acho que eu tenho que comemorar, né? Hoje saiu o meu CNPJ da minha empresa. Exatamente. Né? Parabéns, parabéns. Então, acho que assim, é o primeiro CNPJ, olha só. Vê só quando... Eu fiquei impressionado, porque, de uma certa forma, né, mostra o tanto que você vestiu, todas as empresas que você passou, você vestiu a camisa literalmente delas por muito tempo. E às vezes sempre tem um CNPJ todo, mas você está tão engajado ali que não olhou isso antes. Mas que bom que saiu agora. Parabéns aí, né? Quando você vê isso aqui, pode ser que já faça um mês, mas tá valendo já. Tá valendo. Mas assim, esse ponto é super importante. Acho que nosso papel também aqui é passar um pouco da nossa experiência. Trabalhando como CLT, como executivo, e eu, pelo menos, sou assim, muita gente conhece assim, você se doa tanto para aquela organização, e toda a minha jornada foi assim, que eventualmente você esquece um pouco do CPF e não se prepara para um momento de transição. Sim. Eu me preparei de uma certa maneira, mas eu olho para trás hoje, claramente eu tinha a oportunidade de estar mais bem preparado. Não estou falando do nome financeiro, não estou falando disso, estou falando mesmo como o próximo passo está pavimentado. Né? Olhando as oportunidades, né? Eu fiz o curso de conselheiro há 2 anos atrás. Eu estava já no caminho. Já estava num caminho, etc. Né? Entramos aqui na MyTrack. Quando que a gente começou aqui? Acho que foi... Está fazendo um ano agora. Fazendo um ano agora. Também. Então já tinha um pouco essa experiência, obviamente tudo
combinado. Mas eu podia estar mais bem pavimentado, podia ter aberto meu CNPJ antes, né? Para poder pensar um pouco nessa jornada. Então, acho que tinha oportunidade de estar melhor posicionado, mas eu estou bem. Acho que agora é uma transição. Estou há 39 dias que eu saí. No 31º dia eu queria automaticamente já arrumar um outro CLT, um executivo, quero voltar. Mas eu conversei com tanta gente nesses últimos 39 dias que vai moldando a cabeça da gente e a gente vai vendo fora daquela bolha que nós estávamos o quanto tem de vida fora daquela bolha. Quantas oportunidades, quantas pessoas, quantas organizações precisam da nossa ajuda como executivo de toda essa experiência para poder dar um salto mais rápido de velocidade e qualidade de gestão ou desenvolvimento do produto. Então, eu começo a ver o quanto eu consigo contribuir para um espectro muito maior de organizações, né? De empresas, de micro, média ou até média para grandes empresas que precisam de ajuda para sair de uma dor, de um problema que eles estão nesse momento, seja para um trabalho muito curto, de 90 dias, 120 dias, seja para uma reunião de 4, 5 horas. Então, assim, toda essa nossa jornada, passando por grandes operações, a gente já passou. Já. Eu estava falando com uma mentora que está me ajudando muito nessa transição, e eu estava construindo o meu histórico de novo, né? Olhando o meu currículo lá e preparando, porque o meu currículo também é super importante para me candidatar para conselho. Quem vai falar comigo vai olhar meu LinkedIn, vai entender meu histórico. E ela falou: Fernando, não se preocupa em achar que aquilo é relevante. O que é relevante para você pode ser muito valioso para uma empresa ou para uma pessoa. Então, os mínimos detalhes, coisas que bota tudo no papel. E tem metodologia para isso, está me ajudando muito com isso. Então, isso é meu produto hoje. Esse é o meu CPF, essa é a minha empresa. Esse conteúdo, esse conhecimento, hoje é o que fortalece o meu CPF e a minha empresa, entendeu? Esse portfólio todo, né? Esse negócio de colocar os mínimos detalhes. Eu fui fazer participar de um workshop de um cliente nosso, e aí eu tinha colocado lá CEO, cofundador da MyTrack, beleza? E aí eu recebi um convite, eu sou mentor de um programa Impulse em Campina Grande. Sim. Eu sempre quis fazer alguma coisa em Campina Grande, me chamaram, eu fui lá. E estou lá sendo mentor, estou mentorando algumas startups, e está sendo muito legal. E aí eu coloquei lá também, mentor Impulse, programa Impulse Campina Grande. Aí também não tinha colocado host do canal para o seu conhecimento. Então, essas pequenas coisas, às vezes, né, quando dá essa importância, mas é importante estar lá no currículo os projetos, ou as associações que você faz parte, os aconselhamentos que você dá. É importante colocar isso. Uma coisa que eu queria fazer uma consideração aqui muito importante sobre essa questão dessa experiência, essa jornada, né? 28 anos, executivo em grandes empresas, passando por uma jornada verdadeiramente construída, ou seja, ninguém brota diretor. Exato. Ninguém brota do dia para a noite. A ansiedade está aí nessa galera. Tem umas galerinhas jovens aí que chegam aí querendo ser diretor já. Mas não brota, né? O cara passa por estagiário, trainee, analista, gerente. Alguns aceleram um pouco mais, alguns recebem oportunidade, os telefones tocam. Depois eu vou perguntar quando foi que tocou. Os telefones tocam e tal, e você atende. Mas ninguém brota diretor, ninguém brota executivo, e isso é uma carreira que é construída. Eu quero chegar dizendo uma coisa, Gasparini, que nós estamos num momento que pessoas profissionais como você estão abrindo esse leque de oportunidade de trazer seu conhecimento para empresas como a nossa e para outros profissionais, porque todo mundo só vê conselho. O cara que é executivo pode ter um mentor, né? Com certeza. Ele pode ter um mentor e pode pagar, tá? Para o mentor, inclusive. Bem, né? Pode ter um mentor, e é o mentor e o conselheiro verdadeiro. Porque nos últimos anos nós tivemos uma enxurrada de pseudo-conselheiros e mentores. Empresários que não passaram pela jornada. Né? Startups que nasceram sem o cara na área de negócio, na área de tecnologia. Então, são profissionais que têm essa experiência que conseguem, de fato, exercer essa função com a forma mais precisa, né? Ou precisa mesmo. Assim, hoje eu olho para trás, eu falei, né, que eu podia estar mais com esse meu próximo passo pavimentado. Eu tive uma experiência ontem, que eu conversei com um mentor de carreira, uma pessoa altamente
profissional nesse ramo. Ele já foi um executivo muito forte no mercado e entrou, foi presidente de empresa e tal, e há anos ele entrou já criando uma empresa dele para ajudar executivos a preparar essa jornada, ou até empresas mesmo, como conselheiro, etc. E assim, ele falou para mim ontem que ele sempre me acompanhou no LinkedIn, ele sempre acompanhou minha jornada e tal, e ele usou uma frase que foi altamente chocante para mim. Ele falou: faz muito tempo que eu tento contato contigo para te ajudar. E aí eu entrei no LinkedIn falando com ele e fui lá, coloquei o nome dele no message lá e veio. A primeira mensagem dele, querendo contato comigo para me ajudar, foi em 2016. Para falar desse tema. Para falar desse tema. E eu respondi para ele: desculpa, eu não consigo nesse momento. Porque você estava o quê? Eu estava dentro de uma bolha, construindo um baita de um processo, totalmente empenhado, como devia estar. Isso não é um problema. Né, mas como profissional, altamente empenhado e tal. Mas é impossível. Eu olho para trás hoje e falo assim: cara, em algum momento eu podia ter parado, ligado para ele e falado: consigo às 8 da noite no sábado falar com você. Né? Mas eu teria dado uma chance para ele e para mim. Né? E pasme, tá? Ele não cobra por mentoria. Ele não cobra. Ele troca conhecimento. Porque ele tem uma outra empresa de curso tal que ele vai fazendo esse troca. Então, assim, hoje eu vejo que eu deixei passar algumas oportunidades para estar melhor preparado. Sem prejuízo à minha dedicação, ao meu comprometimento em entregar resultado para a organização que eu estava. Eu estava sendo remunerado por aquilo. Não só dinheiro, mas também com toda o CNPJ por trás e tudo que isso traz de benefício. Então, eu acho até que as empresas... Pode ser que eu esteja muito errado, mas gostam. Pode ser que seja até uma experiência muito positiva para as empresas que têm seus executivos, né? Lógico. Participando de processo de mentoria, de aconselhamento. Lógico. Porque isso prepara melhor os executivos. O executivo fica mais preparado para as discussões, né? Então, ele está ali... É aquele negócio, né? Saúde mental bem estabelecida. Ele enxerga... Não, eu jamais... Acredito, né? Alguém pode discordar de eu estar louco em algum momento. Se bem que eu fiz algumas loucuras na minha vida, mas algumas passagens que é melhor não contar. Mas o executivo vai estar melhor preparado, ele vai estar mais assessorado, né, para o momento. Então, e aí entra um pouco do tema de relacionamento, né? Um pouco dos contatos que nós já falamos, de você preservar isso, de você hoje que está mais fácil. Então, para manter isso muito ativo, porque isso ajuda bastante. Está em contato, está participando de evento, de conselho, de esse network é importante, está disponível, né? Porque o papel do líder é influenciar, um deles, né? É influenciar muito forte a organização e as pessoas que trabalham no teu time, na tua equipe, pares, etc., a melhorar, a crescer, a fazer a pessoa sair da zona de conforto para evoluir. Eu tive um exemplo esses dias, assim, o Rob estava comigo, assim, faltou pouco para não sair uma lágrima do olho. De tamanho orgulho de olhar para trás e falei: caramba. Eu tinha lá no Pão de Açúcar, tinha uma pessoa chamada Josias. Ele cuidava do EDI, do PDANet do Pão de Açúcar, que é o sistema de tráfego de pedidos para a indústria, onde trafegava dados, etc. Foi onde o Robson montou a BIS lá para poder fazer. E o Josias, numa mesa de toró de ideia que a gente estava lá, nós tínhamos um problema de passar informação, justamente aquele arquivo que eu falei antes, de passar informação para o promotor da indústria, para que ele fosse na loja e abastecesse a gôndola com os produtos que possivelmente estavam com estoque no fundo da loja e não estavam na gôndola. Os maiores perdas de venda da organização. Tinha estoque, mas não está na gôndola. Até hoje isso é um problema, né? Mas na época não tinha celular, nada disso. Eu coloquei o time e o Josias estava nesse time e ele falou: olha, conheço um cara que acabou de abrir uma empresa, veio da Interchange, e abriu uma empresa para tratar o dado da indústria. Ele está tratando. Eu chamei o Robson e conheci, mas o ponto aqui não é o Robson, o ponto é o Josias. O Josias logo depois saiu do grupo Pão de Açúcar e abriu o operador logístico. Eu falei: nossa, na época, de novo, minha mente não era empreendedora. Para mim foi um choque. Né? Nossa, corajoso o cara, né? E perdi contato com ele. Na APAS agora, o Robson falou: olha... Josias, preciso te apresentar o Josias. Não, conheço o Josias. Pois é, mas preciso contar a história dele. Josias saiu, lembra que ele saiu, ele abriu para... Lembro. Tá, o Josias. Pois é. O irmão dele era um representante comercial de uma empresa que vendia tapioca. Essa empresa não pagou para ele a comissão. Da terrinha. O cara
o dono passou as máquinas para ele, o irmão dele pegou aquelas máquinas, começou a desenvolver o produto, passou um perrengue do cão, chegou a passar fome para poder fazer aquele negócio crescer, desenvolveu um produto fantástico, virou da terrinha, o Josias fechou o operador, juntou o irmão, hoje são donos da terrinha. Assim, sinceramente, é uma linda história de um cara com empreendedorismo, com vontade de fazer as coisas, né, de ter uma chance, de ter uma visão, né, ter um relacionamento fantástico e fazer a coisa acontecer. Então, o evangelista, né? Exatamente. Não é o evangelista? O Josias Evangelista. O Josias Evangelista, tive o prazer de conhecer o Josias Evangelista agora na APAS, também por meio do Robson, né? E, inclusive, vou reforçar o convite aqui, que eu já chamei, ele já está só para marcar a data, para vir bater o papel e contar essa história todinha aqui. E foi bom que eu já sei um pouquinho já dessa história já. Não, ele é um cara, uma história muito bonita. De família. Legal. O pai dele, então, também é uma história muito bonita. Eu gostei demais também. E tem um negócio da tapioca, que a tapioca, esse dia eu até mandei uma foto. Você viu lá no grupo? Foi aquilo, foi porque nós tivemos contato lá com eles e mas a tapioca da terrinha é realmente diferenciada. É diferenciada, né? Fazer o merchan aqui, aproveitar que é a hora do merchan aqui, vai falar aqui dos nossos patrocinadores, MyTracking, e hoje, patrocinador especial, aqui eu não posso deixar de falar, da Prize Representação, vai passar aqui, não é isso? Está aqui, a Prize é uma empresa lá de Campina Grande, na Paraíba. Ei, mas você é muito... Ah, poxa, tem que fazer a propaganda da Paraíba, né? Aqui do Adeilson, né, Nascimento, que é fera, tem uma equipe fera lá de representação, está patrocinando o podcast hoje. Obrigado, Adeilson, vulgo Tio Dida. Tio Dida. Meu amigo, obrigado. Claro, né, não pode. Mas patrocínio aqui dele, fazendo mexer aqui, um abraço pro José da Terrinha. Top demais. Amigo, indo nesse lado do aconselhamento, é uma tendência que os executivos cada vez mais montem e vão para conselho de empresas. Eu aqui estou muito feliz, super dou a dica que aconselho de ter conselheiros, o conselho consultivo principalmente, né? No meu caso aqui, o Gasparini faz parte do conselho consultivo, ou seja, nós nos reunimos para dizer como é que funciona, nós nos reunimos uma vez por mês, eu, meu sócio, a Rafaela, o Gasparini, o Robson e o Pedro, para discutir, às vezes as discussões saem porrada. Mas é um processo onde a gente aprende muito, e eu tenho aprendido muito, e valeu muito a pena. Olha assim, poxa, por que não consegui? A gente começou a fazer isso antes. Então eu já dou a dica aqui, monte seu conselho, convide profissionais com experiência para fazer isso, para aconselhar a sua empresa aí em cada área específica. Aqui o Gasparini, especialista em logística, o Pedro também passou um pouco, mas também em finanças, e o Robson em startups, e fez um negócio gigante, cada um com experiência, mas todos com uma vivência muito grande. Super aconselho você ter na sua empresa aí um conselho consultivo para eu acho que tudo é trazer essa experiência, né? É aquilo que a gente falou, né? Tudo ao seu tempo, né? Eu acho que assim, também, obviamente você já falou, entender bem o background dos executivos que vão se juntar ao conselho. Sim. E eu acho que a maestria aqui é ter um conselho complementar. Né? Você jamais ia ter um conselho de sucesso se você e o Milton e a Rafa não tivessem abertos também a escutar. Sim. Então, acho que isso vem da maturidade, vem da construção do negócio, ter uma clareza de propósito e buscar executivos adequados ao momento da empresa para poder te dar um outro salto, né? Te fazer usar os recursos que você tem, seja tempo, dinheiro, e para poder realmente tirar vocês da zona de conforto. Porque às vezes você chegou num patamar que as pessoas não são iguais, né? Uns mais acomodados, outros mais incomodados, e um conselho bota todo mundo fora da zona de conforto. Então acho que é aí que faz, mas escolher bem as pessoas, conselho virou modismo, e modismo não é bom para ninguém, então isso exige dos proprietários das empresas que tenham bastante cuidado na escolha do conselho, né? Qual é o teu problema agora? Qual é o teu problema? O teu problema era claro para nós e ficou claro, e a gente se viu, né, com a bagagem apta a te ajudar. Sim. E acho que tem um período de teste, entender exatamente para ver,
Porque senão também vira um problema e consome tempo e recurso que hoje é bastante escasso. Tem que ser muito pensado, como você falou, nessas dores, né? No nosso caso aqui, trazendo essa experiência até para fortalecer como é importante isso, é que assim, poxa, produto, a gente tem que tomar decisões sobre qual caminho que vai. Né? Você imagina ter um Gasparini aqui, ou ter outra pessoa que tem experiência, pode dizer, poxa, o mercado está mais olhando para cá, você participou de vários processos em que foi necessário olhar uma tecnologia, quais são as dores do mercado, quais são as dores do varejo, da indústria. Então, cada uma pessoa tem uma posição estratégica ali para trazer essa visão diferente para a gente, que a gente não está vendo. Claro que nós vamos pesar na balança custo, investimento, o que faz, o que não faz, né? Mas nós temos uma posição de alguém que é muito experiente. Então isso tem sido muito legal, por isso que eu estou divulgando isso com os amigos, para não ser o modismo, sair do modismo um pouco e olhar de fato a experiência profissional de quem está chamando. Mas super trago aqui, reforço a importância de você ter o seu conselho e montar com essas pessoas experientes. E do seu lado, eu queria que você dissesse essa experiência que você falou aqui agora, de em algum momento, poxa, eu fiz o curso lá atrás, fiz a formação mas, poxa, não investiu tanto nisso, não foi um negócio que você olhou tanto o network. Qual é o momento que você acha que o executivo, falando para o executivo, que é os seus pares, os caras que estão no mesmo jogo que você estava, qual é o momento que o cara deve procurar ali, olhar quanto tempo de carreira, tem um momento exato ali? Acho que não tem uma regra. Uma regra? Acho que vai muito do quanto o profissional se sente maduro para esse passo. Eu fiz o curso de conselheiro em 2022 e não investi para poder, desde aquela época, ter. O momento também, estava saindo da pandemia, era um momento bastante complicado, mas foi super importante para mim o curso de conselho, porque não é só você aprender a ser conselho, mas também fazia um tempo que eu não voltava para a sala de aula, trouxe matérias que eu não tocava no dia a dia, a parte de finanças, a parte de gestão de estratégia, esse tipo de coisa. Isso foi importante para o profissional Gasparini de estudar de novo, bastante literatura, né? Fez a gente pesquisar de novo e estar mais preparado para o próximo passo. Para mim foi super importante, uma trajetória que eu tive depois no Grupo Casas Bahia. Então não existe uma regra, mas eu só acho que para você ser conselheiro, você tem que ter uma bagagem, não é uma bagagem acadêmica, é uma bagagem experiência real no ramo que você atua, onde você fala, pô, aqui eu posso fazer a diferença, eu posso contribuir, porque é um tempo muito... Nós temos o quê? Uma reunião de 4 horas por mês. Uma reunião de 4 horas por mês, mas claro, esclarecendo aqui, além de uma reunião de 4 horas por mês, quando precisa ligar, ligo, né? Sim. Tem um canal aberto. Eu acho que é o negócio que é um canal aberto, né? E quando você tem um doido como eu vou até nas reuniões, né? Vai nas reuniões, vai na reunião, isso é bom. Então, é onde você, de fato, naquele tempo, você traz uma bagagem para, de fato, contribuir e mexer o ponteiro do negócio. Sim. Então, eu como nossa nova etapa, eu tenho que me sentir entregando o resultado para quem eu estou trabalhando. Né? Não é só para estar lá, não é só para estar cumprindo as horas, né? Comendo bolinho de rolo. Comendo bolo de rolo. Tem uns bolinhos de rolo aqui. Bolinho de rolo é bom. Meu amigo, antes de a gente ir ali para o final aqui dessa vamos chamar assim, nosso primeiro bate-papo, que eu acho que nós vamos bater, mas não vamos falar muito sobre conselho aqui. Inclusive já tem um desafio nosso aqui já de fazer o papo do conselho. Aqui o Pedro já me instigou já para a gente fazer o papo de conselho aqui, que é a gente falar sobre esses desafios e até trazer alguns casos reais aqui que a gente já resolveu já. Mas antes de ir para o final, eu queria perguntar uma coisa. Esse telefone está aqui, eu já te contei essa história já do telefone. O quadro o telefone tocou. E eu sempre pergunto aos meus convidados, né, nessa jornada toda, o telefone foi tocando várias vezes para você. Você já falou várias vezes aqui. Conta aí um momento aí para ficar gravado aqui no quadro. Vai ter um especial desse quadro depois. Todo mundo vai falar um pouquinho. Quando foi que o telefone tocou para você? Eu vou tirar o lado de quando tocou meu pager
que a minha esposa, a Patrícia, falou que precisava falar comigo, depois ela falou que ela estava grávida, isso da minha primeira filha. Essa ligação melhor. Era um pager, hein? Era um pager. Era um pager. E depois também da minha segunda filha, que a gente estava no hospital, fomos fazer um negócio, minha mulher falou, vou fazer um exame que eu estou meio esquisita e tal, e também estava isso, tirasse fora. Foram os mais importantes. São os mais importantes, as ligações melhores que tem, né? As melhores que tem. Mas para mim, quando eu estava lá na Monarch, e eu queria fazer algo transformacional. Eu não queria ter uma carreira natural que existia na época de você sair da faculdade, fazer um estágio, depois fazer uma pós-graduação. Na época era super famoso isso, numa GV, nas faculdades que tinham na época, para você ter lá uma pós, depois de 2, 3 anos formado, para você ter aquela tradicional carreira onde você fosse crescendo um pouco ao longo do tempo. Eu queria ter... Eu sempre fui um cara de algumas coisas exponenciais. Algumas coisas para mim eu tenho que crescer rápido. Tem um pouco já da geração Z no meu sangue. Foi aí que eu tive... O Marco, já falei, ele foi fazer um MBA fora... Ele tinha no plano dele fazer um MBA fora em Nova York. E ele comentou comigo num almoço, isso ficou na minha cabeça. E ele me ligou... Na tarde seguinte, ele trabalhava na produção da Monarch. Ele trabalhava na produção e eu trabalhava na parte de desenvolvimento de produto, eram prédios diferentes. Ele me ligou e falou: Fernando, tem uma feira, que tem até hoje, hein, na Alameda Santos, na Paulista, com várias faculdades que vão trazer cursos de fora do país e oferecer esses cursos, dentre eles vários MBAs. Eu conversei com o seu almoço, você colocou alguma... aqui é o como. Ele me falou aquilo, isso me suscitou a curiosidade, mas por onde eu começo? Aquilo foi para mim o como. E isso foi transformacional, porque eu fui nessa feira, encontrei lá a Universidade de Bradford, lá eu encontrei a presidente da faculdade, que mais tarde passou a ser minha mentora na faculdade, né? Falando inglês macarrônico, né? E lá tinha uma aluna, que tinha sido uma ex-aluna há 1 ano atrás, e ela me incentivou demais a fazer. E eu lembro que eu peguei várias brochuras naquela reunião, naquela feira. Na mesa da minha mãe, lá no interior, eu coloquei tudo aquilo, comecei a olhar e ali tomei uma decisão de mudar. Então, aquele telefonema me mostrou o como. Falou: olha, tangibiliza o seu sonho e faz acontecer. Então, acho que foi o melhor telefonema que me trouxe uma luz, né? Falou: olha, vai por aqui que aqui você vai encontrar um caminho. Fantástico. Todos os telefonemas aqui, os fantásticos, são aberturas de porta, né? São caminhos, né, abertos, né? São. A maioria da galera que fala aqui, né, fala sobre caminhos, luzes que foram acesas e caminhos foram abertos, portas foram abertas. Que massa isso. E que bom que foi aí pro caminho da educação e foi para você seguir o caminho da logística para estar aqui com a gente hoje, né? Meu amigo, nós estamos aqui já no nosso tempo limite aqui de bate-papo de hoje, né? Como eu falei, porque, né, tem assunto para longo. Eu nem falei aqui de IA. Nossa. Tá usando muito IA? Falamos da Abralog, onde eu sou... Tá usando muito IA? Pra caramba, Para né? que eu uso IA tanto? Fala pra gente o que aqui. O tradicional, né, que está todo mundo usando já na roteirização, na parte de acompanhamento, na parte de abastecimento, tudo isso. Mas tem uma jornada grande de uso de IA e de formação dos times para uso de IA. Já falamos da parte de segurança aqui. Sim. Mas tem várias teorias de conspiração sobre IA que vai dominar o mundo. Estava vendo uma reportagem esses dias numa rádio. Nossa, um cara falando horrores, né? Skynet, aquelas coisas todas. Não acredito muito nisso, mas IA nos negócios não é uma opção e não é uma questão de você fazer um ROI, se você vai usar IA ou não em uma dada parte do teu processo. É uma obrigação fazer. Tem que usar. Tem que usar, você tem que instigar, tem que formar o teu time. Eu falo para todo mundo, eu tive um evento no final do ano passado com 200 pessoas no auditório. Eu perguntei para quem estava usando IA no dia a dia, 70% levantou a mão. Eu fiquei, por que os 30% não levantaram, né? Aí fui conversar com pessoas, eu falei: olha, ou eu não sei, ou eu acho que se eu usar IA eu vou estar colando no dia a dia. Interessante, né? Interessante isso, né? E aí, então, que
aproveitei essa onda, a companhia também embarcou nisso, fez programas de formação, definiu uma tecnologia segura, uma rede fechada dentro da organização para poder trazer a IA com mais regularidade no dia a dia da organização. E isso se tornou realidade. Hoje a companhia evoluiu bastante desde que eu saí, até onde eu fiquei lá, instigando bastante, né? Motivando a todo mundo a usar IA dentro da segurança e dentro que se permite ganhar produtividade no dia a dia, né? Tem gente que pensa que eu vou perder minha questão autoral, né? Fazendo um texto, de estar analisando um código, de estar fazendo... Mas é um caminho que você tem que usar bem e saber como utilizar, né? Para não perder isso. Tem como. A autoria sempre vai ser sua. A questão é ganho de produtividade e velocidade. Velocidade, né? Nesse rádio que eu escutei, não sei se é verdade, mas o ser humano tem como fazer 200 correções de código, não lembro exatamente o que era, por dia. O IA corrige 2 milhões de problemas em um minuto. Então, assim, é um negócio absurdo. Por isso que quem não usar fica para trás, assim, é impossível. Mas a coesão de pensamento, o raciocínio, a pergunta, o prompt, que é a pergunta, como você colocar as coisas, isso nunca vai deixar de ser de um ser humano. Que não dá para... Tem muita gente que acha que é só jogar lá na IA, né? Eu tenho visto muitas coisas assim, poxa, eu fiz meu site aqui no IA, olha como é que é rápido, né? Milton estava trazendo ali para a gente o tanto de aberturas de segurança que tem com códigos feitos por IA. Por quê? Porque você tem muita gente que está usando aquilo somente para acelerar um processo, mas sem autoria, sem uma revisão, sem de fato passar o comando certo, o prompt certo. É a mesma coisa de um texto, né? Você passar uma formação de um texto mal feita ou não revisar, vai dar problema. É uma ferramenta que te ajuda, né? Olhando os textos, é um revisor. Exato. É um revisor, é um produtor ali de um texto que você poderia muito bem, né, passar para uma... Antigamente, escrevi isso aqui assistindo séries, né, onde tem assessoria de imprensa, a pessoa tem... Um personagem tem uma assessoria de imprensa que ele passa para a secretária revisar o texto do discurso dele, né? É a mesma coisa, né? Exato, a mesma coisa. Você passa para a IA vai fazer isso para você. Então, depende de como está utilizando, mas tem que utilizar. Tem. Porque é um caminho sem volta e é igual todas as novas tecnologias, né? As coisas só vão ser criadas, as novas coisas só vão ser criadas em A se muita gente estiver utilizando para ter experiências. Os brainstorming, né? As ideias só vão vir quando as pessoas estiverem usando. Então... E muita gente tem problema de segurança, assim, mas procura se informar, né? Tem como você fechar a IA dentro do teu... Né? O próprio ChatGPT tem uma configuração, você vai lá, nada que eu colocar, eu quero que você compartilhe. Né? Então, tudo que você escrever lá é teu, não vai para... Não vai para o conhecimento geral. Você não está treinando, né, a ferramenta em cima disso. Então, tem como fazer as coisas de uma maneira segura. Top. Você falou da Abralog, eu não posso deixar de falar. Também é conselheiro da Abralog. Há quanto tempo está lá? Eu estou lá desde o ano passado, sou coordenador do núcleo lá de IA, e nós fazemos um encontro... IA? Que legal. Fazemos um encontro mensal junto com a Sampo, onde também tem um curso lá que eu fiz, né, o último curso que eu fiz, que chama Lead in Digital Reinvention, curso super top. Não é só IA, mas toca todos os temas relativos à tecnologia, e chama Lead in Digital Reinvention, porque realmente traduzindo literalmente, liderando a transformação digital, onde IA faz parte. Então, aborda todos os temas de governança, de dados, gestão de dados, nuvem, tudo isso. Então, é bem completo. Em cima disso, o Pedro Moreira da Blog me chamou, então vem ser o coordenador, e a gente toca num tema, trazendo o acadêmico, né, o Marcos, o professor Mussa da Sampo, onde eles falam teoricamente sobre aquele tema. Então, esse mês foi de segurança. Então, houve uma breve de 45 minutos sobre segurança no mundo acadêmico, e depois entra uma parceira nossa, que é advogada, tem um escritório de advocacia, que fala de regulamento, fala de governança. Então, é bastante abrangente. Muitos sócios da Abralog participam disso. Então, é bastante enriquecedor, porque você vai... ele é transversal a todos os comitês da Abralog, né? Então, você tem comitê de SG, comitê do próprio e-commerce. Então, ele é uma matéria bem abrangente. Que passa em todos os lugares, e o associado da Abralog participa desse comitê e desses eventos e pega esse conhecimento. Isso.
que é a Associação Brasileira de Operadores Logística, é isso? Não, Associação Brasileira de Logística. Logística, desculpa. Tem vários comitês lá, o ESG super fantástico, vários temas também. Top demais. Amigo, estamos agora sim, finalizando, queria agradecer, queria que você deixasse aqui, vou deixar para você aqui a finalização, né? Se alguém quiser bater um papo com o Gasparini, como é que faz, né? Próximos passos, se quiser chamar para conselho ou conversar simplesmente, né? Queria deixar aqui microfone aberto para você. Agradecimento por estar aqui batendo esse papo hoje, trazendo esse conhecimento aí de carreira, de gestão e muitas dicas aí para os executivos que tiveram essa jornada aí que estão nessa jornada que você está, né, e que podem acelerar. Já é um conselho aqui, já pode acelerar isso. Deixo com você aí a finalização, o microfone aberto, meu amigo. Não, eu que agradeço a oportunidade aqui, estar contigo. Acho que dividimos bastante o que foi minha jornada. E quer me encontrar lá no LinkedIn, é Fernando Gasparini, tudo junto, facinho de encontrar, manda lá uma mensagem, eu estou respondendo bastante rápido. Tá rápido? Rapidinho. Meu e-mail também está lá. Como falei, abri minha empresa agora, chama Nexus All. Por que Nexus? Agora eu quero... Boa. Né? Nexus do latim vem de unir. Né? E All é unir tudo. Tudo. Então, como eu estou nesses dias aqui conversando com muita gente, tem muita gente com produtos muito bons, mas que resolve uma dor do ecossistema. Então, está muito na minha cabeça como é que eu uno isso tudo e vou ajudando as organizações a buscar, talvez, pílulas de solução para cada uma das dores. Né? Então, por isso que criou o Nexus All. E assim, e a questão de relacionamento também, né, Moreira? É um pouco desse momento de estar aqui conversando com você, abre portas para outras conversas que nós tivemos hoje de tarde, abre outros parceiros, como crescer, etc. Então, Nexus All nasceu disso, o nome está aí, vou lançar um site, minha filha está me ajudando com isso, fazer o logo também. Enfim, então, é um pouco disso. Então, por isso que nasceu desse jeito. Né? Então... A Nexus All estava fazendo seu trabalho hoje já o CNPJ estava trabalhando hoje. Não é verdade, né? Verdade. A gente ele estava fazendo conexão, a gente estava numa reunião interessante hoje, dessas conexões aí. Exato. Entre negócios, né? Tem uns amigos também fazendo malha logística que eu estou ajudando, tem amigos fazendo operação de CDs, tirando os gargalos, que já estão aí há anos nesse mundo, então que eu também acho que tem um bom relacionamento, também posso potencializar. Então tem várias coisas que dá para fazer nesse nosso negócio. Top demais. Fernando Gasparini, experiência gigantesca. Agora também essa experiência pode ser compartilhada. Exato. Né, pela Nexus All. Nós já estamos aproveitando ela faz um tempo já e aberto aqui agora para você e sua empresa. Quiser bater um papo com o Gasparini, tá às ordens, meu amigo. Mais uma vez, gratidão. O convite está aberto para próximos. Vamos fazer uma bagunça aqui com os outros dois. Vamos fazer uma bagunça com os outros dois para a gente falar ainda mais desse tema, que é um tema muito bom. É isso aí. Valeu, meu velho. Falou, obrigado. Valeu, galera. Agradeço aqui abraço. Hoje a todos que participaram, que escutaram esse podcast. Não deixem de seguir, de ativar aqui o sininho, seguir nossas redes sociais. Siga o Fernando Gasparini também, vai deixar aqui o LinkedIn aqui, viu? Não esquece de colocar aqui na descrição do vídeo. Esse vídeo que também está no Spotify, você pode compartilhar. E não deixe de seguir os outros episódios. Esse episódio aqui que contou com o patrocínio aqui da MyTrack, também da Price, representação. Participação aqui na produção Gabriel Leal. Kelly Moura aqui também do nossa equipe de marketing. Muito obrigado e obrigado a você. Valeu, Gasparini. Valeu, Show de bola. Obrigado, pessoal.